Quantas vezes por dia você tem que dizer para o seu filho ou para sua filha prestar atenção? Parece que a criança está no mundo da lua, você fala com ela, ela tá, que? E aí você começa a ver, depois que a criança entra na escola, que ela comete alguns erros por falta de atenção. Por que será que isso acontece e o que você pode fazer? Eu sou Ana Paranzini, eu sou psicóloga e trabalho com orientação de pais e parece que cada vez mais a gente encontra crianças que têm dificuldade de focar a atenção naquilo que elas estão fazendo. Um dos fatores é que pode ser toda a condição genética, orgânica, mas a condição ambiental também influencia. Gente, hoje nós temos muitos estímulos. A criança ela é bombardeada 24 horas do seu dia por estímulos externos que fazem com que ela desfoque a atenção. Então é um amiguinho, são os eletrônicos, são as conversas paralelas. Então a criança está crescendo num mundo super estimulado. E aí ela não sabe muito bem para que lado que ela olha, de que forma que ela interage. Mas o foco atencional é essencial, principalmente na entrada da pré-escola, quando a criança já vai ter começando os pré-requisitos para a alfabetização. E a gente sabe que a falta de atenção pode ser muito prejudicial na escola, então a criança que erra um número de uma conta, um sinal de uma conta, ou o enunciado de um problema, pede para fazer uma coisa, ela faz outra, ou até mesmo no dia a dia, que esquece blusa, esquece brinquedo na escola, na casa do amigo, é para fazer tal coisa e não faz, a gente dá a ordem várias vezes e parece que a criança não prestou atenção, não está focada. Então nós precisamos pensar que tem uma condição genética, mas como eu já falei em outros vídeos, a condição genética é uma predisposição e não um determinismo. Então, às vezes você vai observar em algumas pessoas da família, pessoas mais próximas, pai, mãe, algum tio, algum parente que tem algumas características semelhantes. No entanto, no passado, há muitos anos atrás, não se fazia nada, mesmo porque não se tinha conhecimento. Hoje a gente já tem um conhecimento bem avançado de pesquisas e já tem muitas coisas que nós podemos fazer. Inclusive a gente pensa que tem muitas crianças que são diagnosticadas com transtorno do déficit de atenção, ou seja, é um transtorno neurobiológico, comportamental, que várias esferas influenciam. E aqui eu quero chamar um alerta para você. É claro que tem muitas crianças que são diagnosticadas erroneamente, então vai lá, é um diagnóstico feito superficialmente, antes da data prevista, da idade prevista, que a gente considera que um diagnóstico dessa natureza de transtorno, efetivamente, somente pode ser feito a partir dos 6 anos de idade, que são todas as condições para o cérebro amadurecer e que também a criança tem outras condições ambientais. Então tome cuidado, se você está desconfiando de algum potencial que não está todo aproveitado no foco atencional do seu filho, seria importante você fazer uma investigação. E esse diagnóstico ele é clínico, não tem um exame que se faça para detectar, então é de funcionamento do cérebro. E esse diagnóstico é feito pelo neuropediatra, um especialista, assim como uma equipe que vai fazer testes, avaliações, psicopedagogia, neuropsicólogo e até mesmo intervenções emocionais comportamentais para avaliar se esse foco, essa dificuldade de manter a atenção também não está relacionada a questões emocionais. Então, antes dos 6 anos de idade, é muito difícil dar esse diagnóstico. A gente observa, sim, que podem ter crianças com uma probabilidade de vir a ter o diagnóstico realmente efetivado. E aí tem o uso ou não da medicação. E aqui eu quero fazer um alerta. Então, a medicação ela é só dada pelo médico, que funciona sim nos casos em que a criança tem o transtorno, ela precisa lá que o cérebro entre em equilíbrio para ela ter uma aprendizagem melhor. No entanto, mesmo que a criança ou o adolescente tome uma medicação para manter o foco atencional, é importante desenvolver as habilidades. Então, eu costumo sempre dizer para as famílias, não, agora ele está tomando medicação, agora vai ajudar. A medicação ajuda a focar muito mais, a ficar muito mais centrado. Mas, no entanto, algumas habilidades ainda precisam ser desenvolvidas. E são algumas habilidades dessa que eu quero deixar claro para você o que você já pode fazer. Mesmo se a criança ainda é muito pequena, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não tem diagnóstico nenhum, mas você já percebe que ela precisaria focar mais. Então eu sei, eu já vivenciei isso aqui com o Arthur, que ele ficava assim, falava com ele e ficava...
meio viajando, querendo prestar atenção em tudo e no final não prestava atenção em nada. E ele acabava cometendo alguns erros simples que falava, nossa, pura falta de atenção. Então é claro que a gente não tem uma exigência 100% de que seja, mas acontece, coisas a gente vai driblando. Mas, por exemplo, ele cometeu uma vez que eu me lembro muito bem, um erro clássico. Na prova dizia assim: pinte de amarelo a carteira que está à direita da professora. Ele pintou a carteira que estava à direita da professora. Olha que bacana, né? Tem um conceito, estava aprendendo noção de espaço, direita e esquerda, mas ele pintou de verde e era de amarelo. Percebe? Então são situações pequenas assim que a gente vai percebendo que precisa ter um foco atencional. E tem também uma maturidade do córtex pré-frontal, em que a criança não necessariamente tem o transtorno de déficit de atenção, mas o funcionamento do córtex pré-frontal dela é que está precisando de uma ajuda externa aí. Então hoje eu separei algumas atitudes importantes para você, que é pai, mãe, até professor, para que você consiga driblar aí e ajudar a amenizar o impacto da dificuldade atencional das crianças e dos adolescentes. Primeiro ponto, rotina. Quanto mais estruturada for a rotina, mais organizada e previsível, isso facilita. Porque quando a gente não tem rotina, né, dá uma escorregada aqui, dá uma escorregada ali. Então, rotina é essencial. Outro ponto seria, à medida que a criança vá crescendo, e na rotina, só voltando um pouquinho, na rotina, enquanto a criança é pequena, você pode optar por comprar aqueles painéis ou confeccionar em folha de sulfite mesmo, para a criança saber exatamente a rotina dela, as atividades extras que ela tem. O que eu tenho hoje? Hoje é segunda-feira, vamos lá olhar na rotina o que tem. Isso, para as crianças, fica muito claro e dá bastante previsibilidade e segurança de que ela olha lá na rotina dela e ela sabe o que tem que fazer. Então, diminui a probabilidade dela desfocar a atenção. E aí, quando a criança vai crescendo, você pode optar por usar agendas, ensinar a criança a usar a agenda mesmo, marcando os trabalhos que ela tem que entregar, marcando as provas. Eu acho que isso é extremamente importante para dar aquela disciplina. Então, quanto mais dificuldade que a criança tem de manter o foco atencional, mais ela precisa de disciplinas. Você pode optar por dar alguns lembretes também para a criança. Então, por exemplo, hoje trazer o material de língua portuguesa para estudar, por exemplo. Aí eu falo para o meu filho, escreve na agenda então, trazer material de língua portuguesa, porque é tanta coisa e tanto estímulo que a criança não vai lembrar. Se nós adultos, a gente passa batido, puxa, esqueci. Né? A gente não anota o que a gente precisa comprar no mercado, então a criança também precisa crescer com esse hábito. Quando você for dar uma instrução para a criança, olhe nos olhos da criança, passe a instrução para ela e aqui um detalhe importante, uma instrução por vez. Não adianta você falar assim para a criança, vai tomar banho, guarda o sapato, escova os dentes e põe pijama. Alguma coisa vai perder ali no meio do caminho. Então dá uma instrução por vez. Olha no olho da criança, dá a instrução, pergunta para ela o que é para fazer, faz ela repetir a sua instrução, porque quando ela repete, ela já vai internalizando isso. Não adianta ela tá prestando atenção no jogo, no tablet ou na televisão e você fala para ela, vai escovar o dente. Perdeu ali, com certeza ela não vai lembrar. Então olhe nos olhos, dê uma instrução de cada vez, pergunte para a criança o que ela entendeu, o que é para fazer e principalmente acompanhe, supervisione se ela vai cumprir essa instrução ou não. Porque às vezes a gente dá a instrução, mas não fez ainda. Não, nós temos que acompanhar. Vamos lá, vamos escovar o dente, ver a criança entrando no banheiro, aí depois você dá a seguinte instrução. Então, uma instrução por vez e isso facilita bastante, tem que acompanhar. Outro ponto essencial que eu sempre valorizo isso é incentivar a autonomia da criança, incentivar a criança a fazer por si própria, coisas que ela já pode fazer. Então, organizar a mochila, organizar o quarto, dar uma limpeza geral, tirar o sapato daqui, organizar alguma outra coisa, dê autonomia para a criança. Se vestir sozinha, comer sozinha, colocar o prato na pia, se servir sozinha, abotoar fecho, colocar sapato, dar cadarço. Quanto mais você dá autonomia para a criança, mais ela cresce na autoconfiança dela e você incentivando ela a fazer sozinha. E fundamental, ensinar a criança o automonitoramento, principalmente quando ela estiver fazendo as tarefas de casa, falar, filho, então tá, você fez, terminou, agora vamos revisar? Sempre revise
com a criança aquilo que ela fez. Então, fez lá um problema de matemática, fez lá um probleminha de matemática, vem cá, vamos revisar. O que tá pedindo? Então como que é você fazer? Quando ela revisa, ela está fazendo uma autocorreção e um automonitoramento. E aí ela adquire esse hábito de olhar para aquilo que ela fez, parar para pensar, refletir. Não, tá certo o que eu fiz. Então, beleza, tá certo, fechou, parabéns. E aí, né, gente? Nunca, jamais se esqueçam de valorizar. E valorizar principalmente o esforço da criança é muito mais importante do que o produto final. Dela tá lá, dela fazendo todos os passos. Ensine isso. Então, a dificuldade de manter o foco atencional, a criança precisa de um direcionamento. Independente se a criança toma medicação ou não, ela ainda precisa criar algumas habilidades para direcionar o comportamento dela e ela ser capaz dela mesma pensar nas ações que ela tem que fazer. E por fim, ela repetir o que ela tem que fazer também ajuda. Então eu acabei de fazer tal coisa. Então agora eu tenho que escovar os dentes. Agora eu tenho... Ensinar isso também. Isso facilita bastante o segmento de regras. Só que só funciona se você entrar em ação, se você colocar em prática todas essas orientações que eu te passei. Nós precisamos ajudar nossos filhos. Eles aprendem com o nosso modelo e aprendem também com as nossas instruções. Vamos colocar a mão na massa e ajudar essas crianças, porque manter o foco atencional é de extrema importância para o desenvolvimento de um futuro acadêmico, de um futuro profissional para cada um de nós. E eu queria fazer um convite para você. Você já conhece meu canal do YouTube? Lá tem muitos vídeos para ajudar você na educação dos seus filhos. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário para que você possa ir lá, entra, se inscreva, clica no sininho. Toda vez, se você perdeu algum vídeo aqui, você tem lá no YouTube, todos os vídeos estão lá para você. Um beijo, te espero amanhã no próximo vídeo.